Sejam muito bem-vindos! Qual a responsabilidade da operadora do plano de saúde frente ao exercício da medicina? O médico que atende na sua clínica via convênio ou diretamente no hospital que comete um erro médico, divide a responsabilidade com a operadora, com a Unimed, a Amil e tantos outros convênios que existem no Brasil, né? Como que funciona isso? Então é uma questão recorrente no dia a dia de quem milita na área do direito médico, né, que é o advogado que trabalha na saúde e também do próprio paciente, e destina-se também esse vídeo aos operadores administrativos dos planos de saúde, dos convênios, das cooperativas, porque é muito importante entender como pressuposto, né, inicial desse vídeo que não há entendimento uníssono sobre essa discussão. Quero dizer que a jurisprudência, que é o entendimento que os tribunais aplicam para resolver esse tipo de situação, ela é conflitosa. Nós temos mais de uma corrente. Sim, pois é. E aí, qual que é a corrente que prevalece? Como que funciona isso, né? Primeiro é interessante entender como que funciona, né, o arquipélago aí das jurisprudências, né, essa seara. É assim. Eu tenho um assunto em pauta e esse assunto existe muitas interpretações, tá? Em relação a ele. E aí nós temos como entendê-lo de acordo com a jurisprudência. Porém, como o Brasil é um país continental, a jurisprudência atua de forma estadual no primeiro plano para depois chegar ao STJ ou STF, que são os tribunais de origem superior, que aí eles vão decidir isso no plano macro, né? E aí nós temos uma impossibilidade, né? Uma suposta, porque não é bem assim na prática, mas a gente também tem essa linha de impossibilidade de entendimento diverso da jurisprudência. O novo Código de Processo Civil assim preconiza que se há uma jurisprudência dominante em grau de STJ e STF, isso tem por cumprimento obrigatório nas futuras decisões a respeito desse caso. E aí você entra lá no site do plano de saúde e escolhe um médico. Sim, você vai no clínico geral e fala assim, ó, você precisa procurar um reumato, um endócrino, um oftalmo, um cirurgião, qualquer especialidade, tá? E aí você conhece esse médico? Sim ou não? Não importa. Normalmente a pessoa vai lá no livrinho do convênio ou entra no guia médico no site e escolhe o médico. Ou que é mais perto da casa dele, ou que ele ouviu falar, ou que algum amigo indicou, ou que de fato ele já conhece e sabe da qualidade ali daquele facultativo, e facultativo é sinônimo de médico, e aí ele vai no médico. O médico comete um erro médico. Como que funciona? Vamos entender isso? Então, olha só. Primeiro eu tenho uma corrente que dissocia a atividade médica do plano. Eu vou ler para vocês, é rápido. Ó. A atividade médica e hospitalar é distinta da atividade do plano de saúde. Entendimento jurisprudencial. De forma que não existe como consequência responsabilidade do plano de saúde por danos causados aos consumidores. Quem são os consumidores do plano de saúde? Os pacientes. Por prestadores de serviços médicos. Quem são esses? Os médicos. E de saúde, que pode ser também a fisioterapia, psicologia e enfim. E estabelecimentos de saúde. Então assim, você vai numa clínica, ou você vai no hospital, ou você vai num instituto, ou você vai num centro de diagnósticos. Então, essa corrente aqui, ela é negativa, partindo do ponto que ela não dá responsabilidade ao médico. Né? E aí você vai falar assim, tudo bem, Almaine, mas agora você vai falar as positivas? Sim, mas e se eu for entrar com o processo? Esse é o cabo de guerra da jurisprudência brasileira. Se eu sou advogado do plano de saúde, eu vou trabalhar com a negativa, eu não quero saber de responsabilidade, eu tenho aqui uma jurisprudência que me dá essa sustentabilidade. Né? Agora, se eu for advogado do paciente, eu vou colocar as positivas. Mas e aí, Omar? Aí o tribunal vai resolver depois. Né? Normalmente se responsabiliza o plano, tá? Ponto. Mas não para de ver o vídeo não. Vamos ver aqui o fundamento para isso. Tá?
Rede própria ou credenciada, perceba, rede credenciada é aquela que leva o nome do próprio plano, né? Que é a maldita verticalização do plano que a gente tem vídeo aqui no canal disso, coisa que eu sou contra, né? Ou credenciada, aqui sim a gente tem o mundo empresarial da medicina na prática. Embora as atividades médica e hospitalar sejam distintas da atividade da operadora de plano de saúde, essas têm o dever de fiscalizar e garantir, essas operadoras, a qualidade dos profissionais e estabelecimentos de saúde que ela mesma indica. É aqui a questão. Então espera um pouco. Se eu tenho aqui um rol de prestadores que ele é taxativo, eu não posso ir no médico que eu quero. Eu vou nos médicos que o plano me autoriza. Então ele tem responsabilidade. Guia de profissionais e estabelecimentos, que é aquele guia médico que eu falei no começo, de saúde ou prestação por ela mesma. Culpa em eligindo e em vigilando. Significa dizer que você tem culpa pela característica da escolha estar totalmente vinculada ao contrato. Então, eu sou o paciente do convênio X. Eu posso ir no médico que eu quero? Não. Eu tenho que ir no médico que o plano autoriza. Está lá como credenciado. Sendo assim, o plano tem responsabilidade vinculada. Pois é. Outra, rede própria ou credenciada. Mesma coisa. Beneficiário paciente deve procurar a rede própria ou credenciada, profissionais e estabelecimentos indicados. Relação de confiança no plano de saúde, gerando o dever de reparar. Culpa concorrente. Significa dizer que o plano age aqui com a mesma culpa do seu credenciado. Importante isso para você médico, tá? Às vezes o seu advogado pode até diluir a indenização de um dano moral usando a responsabilidade do plano. Legal, né? Rede própria ou credenciada, sempre isso. Como o contrato de plano de saúde enseja uma prestação de serviço médico, né? Ninguém contrata o plano porque quer contratar o plano. Você contrata um plano de saúde porque você fala, não, eu acho bonito pagar o plano. Não, você contrata para ir no médico. A operadora se compromete a prestar assistência médica e hospitalar por meios de profissionais e estabelecimentos que indica é responsável pelo serviço que estes prestam, responsabilidade objetiva da seguradora. Olha que interessante. O que a gente entende aqui? Eu dei uma variável negativa e 3 positivas. Qual que é o cerne da questão, né? O escopo central da discussão, né? A questão que se coloca é: você, plano, cerceia a minha possibilidade de escolha em razão de me dar um rol de médicos, palavra-chave, indicados por você. Sendo assim, nesse sentido, imbuído nessa lógica, você divide a responsabilidade com este profissional. Vindo este profissional a praticar, né, um erro médico e causar, por consequência óbvia, um dano, você, plano de saúde, vai responder diretamente por responsabilidade civil objetiva. Beleza pura? Por favor, deixem sugestões, comentários, indique o canal a um amigo, a uma amiga, mande para os administradores de plano de saúde que você conhece, que esse vídeo é muito importante. Fico por aqui. Abraço.